Olá, colegas. Responder aqui a dúvida do nosso colega Jefferson, participante da turma 5, que mora, salvo engano, em Imperatriz ou Açailândia, referente à diferença entre adjunto adnominal e adjunto adverbial. Trata-se de uma diferença bem tranquila, né? Mais tranquila do que o adjunto adnominal e o complemento nominal. Embora que os colegas tenham a habilidade de fazer essa diferença, mas essa informação trazida aqui vai fazer com que os colegas acrescentem aí o seu repertório em relação a essas diferenças. Trouxemos aqui, dentro do conceito do nosso material, adjunto adnominal e adjunto adverbial. O adjunto adnominal é o termo da oração que se refere a um nome. Ele vai se referir a um nome, ele vai se referir a um núcleo, ele vai se referir a um substantivo, tá? A fim de determiná-lo ou caracterizá-lo. Quando fala determiná-lo, a gente está falando de quem, colega? Tá falando do artigo, tá? E quando fala caracterizar, vai estar falando de quê? Vai estar falando do adjetivo. Então, eu tenho aqui a palavra meninos, tá? E aqui eu tenho o adjetivo estudiosos, eu tenho o numeral 2 e tenho o pronome aqueles. Então, aqueles dois e estudiosos é que são os adjuntos adnominais, tá? O artigo não está aqui, o artigo é o adjunto adnominal, tá? E aqui, quando a gente fala de adjunto adnominal, a gente está falando dos a gente está falando dos termos acessórios da oração, tá? O adjunto adnominal e o adjunto adverbial são termos acessórios, ou seja, consigo tirar do enunciado e não vai causar prejuízo no entendimento. Aqui a gente poderia falar aqueles meninos estudiosos saíram, poderia falar dos meninos saíram, eu poderia tirar o aquele, poderia tirar o estudioso, ou poderia deixar estudioso, deixar e tirar o aquele, deixar só dos meninos, ou seja, eles aqui estão aqui enriquecendo o núcleo, tá? São os adjuntos adnominais. Pois bem, agora vamos ao conceito de adjunto adverbial. É o termo da oração que se liga a um verbo. Colegas, veja a diferença. Falei agora que nem o caneta azul. O adnominal se refere ao nome e o adverbial se refere ao verbo, com ou sem preposição, a fim de indicar uma circunstância qualquer. Tio Fran, circunstância de quê? Circunstância de intensidade, circunstância de tempo, lugar ou modo. Para nós, concurseiro, o adjunto adverbial, na sua maioria das vezes, para nossas questões de concurso, vai se referir a tempo ou lugar, tá? Então, o inverno chegou cedo. Então, perceba que essa palavra cedo é uma circunstância, né? Ao conceito de circunstância, tá? E aqui a circunstância é de tempo. Está se referindo à parte, como dizer assim, cronológica em que o inverno chegou. Veja que se refere ao verbo, enquanto a adjunta adnominal se refere ao nome, ao substantivo, tá bom? Os viajantes chegaram a São Paulo. Aqui nós percebemos que a São Paulo se refere a lugar, tá? A circunstância, como falado, né? De tempo, lugar, são as que mais aparecem nas questões de concurso. E aqui nós temos o verbo, e aqui nós temos a circunstância de lugar, a São Paulo. Os estudantes se encontraram, aliás, é lugar. Os estudantes encontraram o livro na biblioteca, também é uma circunstância de lugar, tá? Nós iremos trazer esses conceitos lá na nossa plataforma, de forma mais formal, de maneira mais trabalhada, trazendo as questões de concurso referente a esses assuntos, tá? Aqui é apenas uma preliminar aqui para tirar a dúvida do colega. Então, eles são termos acessórios da oração, ou seja, eu consigo arrancar do enunciado. O inverno chegou. Pronto, se eu tirar o C daqui, não vai atrapalhar o entendimento.
Percebe que é só um fuxico a mais, tá? Os viajantes chegaram, ponto, tá? Então eu posso tirar o a São Paulo. Os estudantes encontraram um livro, tá? Aí na biblioteca se refere a uma circunstância, né? Uma circunstância de lugar, que eu posso também arrancar também aqui denunciado, tá bom? Então perceba essa característica peculiar dos adjuntos adverbiais e nominal, essa ideia de que ele pode ser retirado da oração sem que prejudique. Com ele fica mais rico, o fuxico fica melhor. Sem eles, funciona da mesma forma o entendimento do enunciado. Pois bem, aqui vocês vão observar, colegas, é a característica desses dois termos aqui, tá? Ó, as locuções adjetivas são adjuntos adnominais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente saber que um adjetivo lá no dentro do sujeito, por exemplo, é um adjunto adnominal, isso é bacana. Você encontrar um artigo lá no sujeito, lá dentro do predicado, ele é adjunto adnominal, dispensa comentário. O que a banca vai trazer é uma locução adjetiva, tá bom? Como adjunto adnominal. Aí entra aqui a ideia do termo preposicionado, que a gente chama de especificador, aquele que é trabalhado lá no começo, lá na primeira apostila. A importância dele trazida em um dos conteúdos aqui em relação à língua portuguesa, que é a ideia do adjunto adnominal. Ó, o que é locução adjetiva? É aquele termo preposicionado, geralmente ali com preposição de, tá? Que tem valor de adjetivo, tá? Aí vamos pensar aqui, locução adjetiva com adjetivo correspondente, o que significa dizer que eu posso trocar a palavra do ano por anual. Então eu falo, o calendário do ano é o calendário anual. Eu tenho aqui uma adjunta adnominal, que é o artigo, claro, e aqui eu tenho esse termo preposicionado, que ele é uma locução adjetiva, que eu posso até trazer um adjetivo correspondente a ele, tá? Posso dizer calendário anual. Aqui eu posso dizer a cólica abdominal, o couro bovino, a fotografia facial. Percebe que essa locução adjetiva é sintaticamente adjunto adnominal, tá? Dentro da morfologia é locução adjetiva, dentro da análise sintática é adjunto adnominal, tá bom? Aí, vindo mais adiante, locução adjetiva sem adjetivo correspondente, ou seja, eu tenho aqui uma locução adjetiva, eu posso trazer um adjetivo correspondente aqui não, aqui eu não tenho curso do tio Fran, eu não tenho o curso tio franzense, tá? Caixa de fósforo, eu não vou ter uma caixa fosforense. Casa de tijolo, eu não vou ter uma casa tijolense, não, ou seja, aqui também nós temos essa locução adjetiva, que também sintaticamente é adjunto adnominal, tá bom? Tio Fran, o que é que eu tenho aqui, uma característica que eu tenho aqui em relação a esses adjuntos adnominais? Perceba que os substantivos que o antecedem, eles são concretos, ó. Cólica, couro, fotografia, curso, caixa, casa. Perceba que eles são substantivos concretos, tá? Isso é quando eu observo um substantivo concreto ali, antes desse termo preposicionado, com a preposição de, que a gente chama de especificador, eu vou ter de fato aqui uma locução adjetiva, morfologicamente falando, ou um adjunto adnominal, sintaticamente falando. Vamos agora observar as características que eu vou encontrar aqui nos adjuntos adverbiais, tá? Os advérbios são sintaticamente adjuntos adverbiais. Não é advérbio? É. Ontem também? É. Então eu vou pensar assim, sintaticamente, morfologicamente, são advérbios, não é de negação, ontem é de tempo, sempre é de tempo, são locuções adverbiais, morfologicamente. Sintaticamente são adjuntos adverbiais. Onde mais eu vou encontrar adjuntos adverbiais? Nas locuções adverbiais, tá? Ó, jantarei à noite. O que é a locução? São duas palavras, né? São duas palavras com o valor de advérbio. Jantarei à noite. Jantarei aqui à noite se refere
é uma circunstância, né? O conceito de adjunto, circunstância, é uma circunstância de tempo. Cair de repente, é uma circunstância de modo. Tio Fran, mas você estava falando do dia aqui no adjunto adnominal e aqui você colocou o de também? Sim. Só que aqui você vai observar o seguinte: o de, como adjunto adverbial, ele é raramente, tá? E outra coisa, olha para trás aqui você encontra um verbo. E olha para trás aqui você vai encontrar um substantivo, tá bom? Então, cair de que modo? Cair de repente, tá? Olhou para trás, verbo, adjunto adverbial. Olhou para trás, substantivo, nome, né? Adjunto adnominal, tá bom? Prosseguindo, nós temos agora aquilo que de fato é o que mais as bancas vão cobrar de você. Quaisquer das bancas, tá? Os termos que indicam tempo e lugar são adjuntos adverbiais. Ficamos em casa, ficamos na rua, saímos na semana passada, Lampião morreu naquela época. E observe também que nesses adjuntos adverbiais que a gente falou aqui, que é o que as bancas mais vão trazer, você vai observar a preposição em, colegas, tá bom? A preposição em. Ou pura, ou contraída com a, que fica um na, ou contraída com aquela que ficaria naquela, tá bom? Dando continuidade, nós temos aqui o que é característico do adjunto adnominal? Presença da preposição de, tá? Tio, mas você colocou aqui um exemplo de adjunto adverbial com de. Sim, mas é característico que o de faça parte de um adjunto adnominal, tá? Ali vindo ali depois de um substantivo, tá? Então, o que é característico do adjunto adnominal? A presença da preposição de. O que mais? Substantivo concreto, ou seja, antes desse termo preposicionado, tá? Substantivo concreto. Ou seja, a cama de mola quebrou. Eu tenho aqui a palavra cama e tenho aqui de mola. Dentro de mola eu tenho a preposição de e aqui eu tenho cama substantivo concreto, tá? Ressalto, aqui nós estamos falando de um adjunto adnominal sendo termo preposicionado, porque essa que a banca vai trazer para você, tá? A gente não vai falar aqui de adjunto adnominal, que é o artigo, é óbvio. Adjunto adnominal, que é o numeral, é óbvio. O que é o pronome que acompanha o substantivo é óbvio, tá? E o que é o adjetivo lá dentro do sujeito, né? É óbvio, tá? Nós estamos falando aqui em cima daquilo que a banca traz, ou seja, desse termo preposicionado, tá bom? Então, esse especificador que a gente chama, o termo preposicionado, com a preposição de, observando o substantivo concreto que o antecede, aí eu vou falar assim, adjunto adnominal. Quem, tio Fran? O de mola. A cama é o núcleo do sintagma. Tio Fran, o que é sintagma? Sintagma é todo esse conjunto aqui que acompanha o substantivo cama. O sintagma pode estar dentro do sujeito ou dentro do predicado. Tio Fran, como é que eu vou encontrar o sintagma dentro do sujeito? É o sujeito, que é o sintagma nominal, tá bom? Tio Fran, como é que eu vou encontrar um sintagma dentro do predicado? Aí você vai, se tiver algum substantivo dentro do predicado, só dar uma dica, né? Se você perguntar se esse aqui fosse o sujeito, como é que ele seria? Ele seria só esse substantivo? Ou ele vinha também todo completinho com esses namorados, artigo e assim por diante? Exemplo. João é uma linda pessoa. Esse uma linda pessoa é o predicativo do sujeito, tá? Então, o sintagma não é só a palavra, o substantivo pessoa, é uma linda pessoa, ou seja, artigo, adjetivo e substantivo. Ou seja, o sintagma nominal é o substantivo com todos os seus namorados ali juntos. Não entra o verbo, não entra, tá bom? Então, se eu fosse trazer
essa palavra pessoa, para sendo um sujeito, ela vinha só pessoa? Não, ela vinha uma linda pessoa chegou aqui. Então é como se o sintagma dentro do predicado é como se tudo aquilo ali você pudesse criar um sujeito dele, tá? Que seria o núcleo com seus namorados, no caso linda, adjetivo e uma artigo. Pois bem, o que é característico do adjunto adverbial? Olha lá, presença da preposição em. É um termo invariável, ou seja, se você levar para o plural, esse termo ele continua no singular. Geralmente se refere a tempo ou lugar. E olha aqui uma coisa bem característica, o verbo vai ser intransitivo. Sabe por quê? A gente não falou que ele é um termo acessório, então eu posso arrancar do enunciado, não vai causar nenhum prejuízo no entendimento. Vai ficar menos fuxico, tá? Mas vai continuar com sentido completo, tá? Então vamos ver se tem aqui a preposição em. Tá aqui, ó. Aqui o adjunto adverbial aqui é na sala. Tá aqui a preposição em, contraída com a, em mais a, na. Tá? É um termo invariável? Sim, ó. Os vereadores almoçaram na sala. Tá? Então perceba que o plural do verbo não vai repercutir no adjunto adverbial. Tá? Invariável por isso. Tá indicando lugar? Sim. Como fala, da maioria das vezes vai estar indicando tempo e lugar. Tá? E o verbo intransitivo? Sim. Por quê? O verbo intransitivo, se eu arrancar isso aqui do enunciado, o enunciado continua com sentido completo. Então, os vereadores almoçaram, ponto. Tá bom? Informação completa. Mais pobre, sim, mas está completa. A pessoa entende. Na sala aqui é um fuxico a mais, uma circunstância de lugar, né? Almoçaram onde? Na sala, na casa do prefeito e assim por diante. Tá? Então, colegas, essa aqui é a diferença entre o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Os colegas podem reproduzir essas pequenas informações no seu caderno de anotações só para internalizar. Depois você pode rasgar, não tem problema, só para internalizar, você faça uma reescritura com sua canetinha, com seu papel, para que você possa internalizar essa informação. Oportunamente, nós iremos trazer aqui um singelo simulado de 10 questões para tratar desses dois aqui. Nós iremos abordar isso aqui de uma forma mais completa, com questões de concurso, tá? De um por um, no momento oportuno. Essa aqui é somente o recado para atender aí a dúvida do colega e a dúvida de mais alguns colegas que têm dúvida em relação a isso. Então, quando os colegas forem responder essa questão no simulado que eu vou trazer, observe a preposição em, observe tudo isso aqui, colega, ó. Subjuntivo concreto, preposição de, perceba que esse termo aqui, ele está sendo antecedido pelo substantivo concreto, que ele é um termo preposicionado, que a preposição é de, aqui a preposição é em, o termo é invariável, não vai para o plural, geralmente se refere a tempo e lugar, e o verbo é intransitivo. Vai ser mão na massa, vai ser tranquilo esse simulado. Apenas para estimular os colegas nessa diferença. Uma diferença mais complexa seria a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal quando o termo é preposicionado com preposição de e quando o substantivo ali é abstrato. Aí vem a parte mais agravante do complemento nominal. Tá bom? O complemento nominal com outras preposições, tá? Depois de um nome, você pode marcar complemento nominal. Com a preposição a, com a preposição em, tá? Menos com a de. Ou seja, se você tiver advérbio, substantivo e adjetivo, e depois dessas palavras tiver um termo preposicionado, que não for o de, pode fechar os olhos, morder a testa, franzir a testa, morder. Pode fechar os olhos, franzir a testa, morder a língua e marcar assim: complemento nominal. Agora, quando é a preposição de, aí você tem que olhar para trás. É concreto? Então não é complemento nominal. É abstrato? Então pode ser complemento nominal ou pode ser adjunto nominal. Aí a gente vai trazer também essa diferença. E nós já estamos quase gravando, já estamos quase chegando nessa parte no nosso módulo, para que os colegas possam ficar de forma mais segura em relação a isso e também responder as questões de concurso. Tá, é o nosso recado ao nosso colega que pediu essa diferença. Até o nosso próximo vídeo.